Olá, meu nome é Juliana Garcia, psicóloga. Hoje é mais um episódio do PVA Entrevista, esse canal que estamos aqui alimentando cheio de gente muito legal e interessante, trazendo informações para vocês. Hoje eu estou recebendo aqui para bater um papo com a gente a Priscila, que é nutricionista, e a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto muito, acabo compartilhando muito das minhas próprias experiências, né? Mas a profissional hoje é você, né, Pri? A gente vai falar sobre alimentação, uma alimentação saudável e sem neuras, né? Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre a sua formação, há quanto tempo você é nutricionista, para a gente começar a soltar as nossas dúvidas aqui. Meu nome é Priscila Kemi, eu sou graduada em nutrição, né? Sou nutricionista, pós-graduada em acupuntura, em nutrição clínica e hospitalar. Hoje eu trabalho como acupunturista, como nutricionista e também com práticas integrativas, algumas práticas como barras de axis, né? Ressignificar quântico, a parte mais energética também. Você é nutricionista há quanto tempo? Quase 20 anos, Ju. Quase da mesma época. Eu me formei em 2004, você é dessa época aí mais ou menos também? Me formei, que eu terminei a faculdade foi fim de 2003. Vamos, quase juntinhos ali. Você não é daqui também, você é de São Paulo, assim Sou de como São Paulo, eu, né? capital. E caiu aqui no Mato Grosso. Foi, Ju. E há 20 anos eu me casei, né, e vim para cá. Para mim foi assim, eu lembro que eu não conhecia, na verdade, eu vim para o Mato Grosso, saí de São Paulo capital e fui para Paranatinga, né? E eu não conhecia, o meu pai é um japonês muito bravo, e ele falava assim, filha minha só vai sair de casa casada. Então eu não tive a oportunidade de conhecer Paranatinga antes de me mudar. Não podia né? vir mesmo estando noiva, não podia vir acompanhando o namorado. Assim, um choque de realidade, não vou mentir não. Totalmente diferente. Eu fui morar numa casa que não tinha forro, não tinha teto, assim, não tinha, né, o forro, a rua não tinha asfalto. Hoje você trabalha na parte clínica, né? E todo mundo que procura uma nutricionista, geralmente procura porque ela quer. Eu sempre falo que todo mundo acha que é meio nutricionista e meio psicólogo, né? Todo mundo é meio, mas aí ninguém faz o que a gente faz por inteiro, né? Só conselho não é terapia. E só dicas de alimentação que você pega num blog ou de uma famosa, mas também não é uma alimentação saudável com acompanhamento. Qual que é a importância de um nutricionista na vida de qualquer pessoa, independente se ela tem uma doença? Geralmente as pessoas procuram, eu fiquei diabético, estou com ácido úrico alto. Tirando isso, quando é que a gente deveria procurar uma nutricionista e como é que ela pode nos ajudar no dia a dia? Então, na verdade, as pessoas se assustam quando, por exemplo, um magro fala assim, estou indo no nutricionista. Por quê? Tem na mente que nutricionista é emagrecedora de pessoas, ou tabela de calorias, né? O que eu falo? Na verdade, todo mundo deveria procurar uma nutricionista antes que a doença chegue, né? Eu falo que nutricionista é igual à igreja, a pessoa vai pela dor. Ninguém vai na igreja, minha vida está tão boa, eu vou lá agradecer a Deus. Não. A pessoa vai em busca de uma ajuda, né? Eu vim pedir ajuda. Então, eu penso que antes que chegue uma doença, seria interessante as pessoas procurarem melhorar a sua alimentação, né? Então, o nosso papel vai muito além de fazer os outros emagrecer, ou então tentar curar doenças através de uma alimentação saudável. Por quê? Uma alimentação saudável todo mundo tem que ter, né? E aquilo que a gente estava conversando, parte do básico, sabe o básico que funciona? São coisas assim, como comer frutas todos os dias, comer verdura todos os dias, beber água, né? Isso não é só para quem quer emagrecer, mas para todo mundo, ou para quem tem uma doença. Mas a pessoa acha que não. É comida de dieta, né? Eu vou comer verdura porque eu estou de dieta, né? E assim, eu fui fazer nutrição porque eu era obesa. Então, não que para emagrecer precisa fazer nutrição, né? Mas depois eu vi que a questão não é só alimentação, mas a parte que envolve a parte psicológica, a parte de comportamento, ela é muito mais importante ou tão importante quanto, né? Porque envolve as escolhas. Eu sempre digo, né, que se você não entender a relação que você tem afetiva com a comida, você vai continuar tendo uma relação tóxica com a comida, né? Porque geralmente as pessoas, a ansiedade por trás, ela vem sempre meio que mascaradinha, né?
Eu costumo dizer que uma pessoa que tem compulsão alimentar, ela vai ter uma compulsão por bebida, por jogo, por sexo, por compra, por manias, né, por N coisas. Mas geralmente as mulheres, por conta da estética, elas focam nessa dieta, né, e eu não gosto da palavra dieta. Tanto é que eu falei para você, né, tudo que é muito restritivo, comportamentalmente, é um tiro no pé. Porque a pessoa fala, você está no desafio da Helena, né, dando suporte também, malhando e surtando com a Helena, e um dia eu adorei que você falou sobre o arroz, que a pessoa estava lá angustiada, 4 dias sem comer arroz. E você pergunta, por que você está sem comer o arroz? Né? Porque o arroz não é o vilão do negócio. Agora a questão é, quanto de arroz eu como? Como eu como? Onde eu como? Como é que eu me relaciono com ele? E às vezes eu vejo as pessoas falando assim, eu troquei, tirei o pão, morro de saudade do pão francês, estou comendo só tapioca. Eu fico pensando, mas por quê? Eu não posso, né? Eu não posso comer algo com prazer, numa quantidade adequada, né? Porque a dieta é tão restritiva que depois você vai se sabotar por conta dessa restrição. O cérebro manda uma compensação e você se afunda naquele alimento. Né? Então, come um pote de Nutella, tem um ataque realmente. Depois, se você age com culpa, né, que você se vincula por culpa, se pune de novo, restringe de novo, você fica nesse looping eterno. Exatamente. É assim mesmo? Você tem muitos pacientes assim? Eu trabalho assim, numa linhagem que eu não prescrevo dieta restritiva, a não ser que implique em riscos, né? Que nem no seu caso, assim, você tem a questão do glúten, né? Então, se você comer o glúten, você vai ter, né, ou diabético com açúcar, aí sim, que implicaria em riscos para a vida, né? Riscos de saúde mesmo, aí tudo bem, mas tirando isso, eu não vou proibir o paciente de comer um arroz, de comer um pão, de comer nada, né? E eu fui assim, foi assim comigo, e foi o que deu certo. E o que eu falo, a melhor dieta é não fazer dieta, né? É você comer de tudo, um pouco, mas justamente isso, entender o porquê que você está fazendo essa escolha, né? Eu costumo dizer que as pessoas elas têm conhecimento. Por quê? Você vai lá no Google, você acha dieta da lua, do sol, da jaca. Das famosas, né? De tudo quanto é tipo de dieta. Então, a pessoa tem conhecimento. A pessoa sabe que se ela tomar refrigerante todo dia, ela vai se sentir mal. Ela sabe que se ela comer excesso de açúcar, ela vai se sentir mal. Ela sabe que se ela comer fritura todo dia, ela vai ter uma doença, né? Mas o que falta? É consciência. E nisso, o trabalho psicológico entra muito. A questão de comer com consciência, escolher com consciência, entender que o porquê eu vou comer o pão, por que eu vou comer a tapioca, né? E a gente precisa ter prazer no comer todos os dias. Sabe esse negócio assim de, durante a semana eu vou fazer certinho. Vou tirar o arroz. Aí chega no fim de semana, a pessoa come uma panela de arroz. Que aí entra no looping que você falou, né? Gente, arroz vai ter a mesma caloria, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Seria muito melhor comer um pouquinho de arroz todos os dias. Ter essa saciedade, né? Porque você tira aquela coisa, porque o pensamento ele fica obsessivo, né? Não posso comer, não posso comer, não posso. Você só pensa naquilo o tempo inteiro. Até você ter aquilo sanado, né? Saciado. Então, se você fraciona, fica muito melhor, né? Você vai ter a saciedade e a satisfação todos os dias. É um pouquinho de prazer todos os dias. Porque senão, o que acontece com essas pessoas que restringem durante a semana? Por que elas acabam exagerando no fim de semana? Porque elas não têm prazer durante a semana, aí quando vão comer alguma coisa no fim de semana, o prazer é tão grande que elas continuam comendo. Não, eu vou comer. Aí, por que segunda-feira é o dia que a academia mais enche? Lotado. Na quinta e sexta já dá para você fazer o que você quiser lá dentro. Então, por conta disso, então o que eu falo? Vamos normalizar o comer, vamos normalizar fazer atividade física, não como algo sacrificioso, né? Como eu estou falando bastante lá no grupo, gente, escolham algo que vocês gostem de fazer, mesmo a questão da alimentação. Tem gente que fala, eu não como fruta porque eu não gosto, mas experimente, né? Pra gente falar que a gente realmente não gosta de algum alimento, a gente tem que experimentar no mínimo 10 vezes. Eu falo muito para os meus pacientes, experimente de várias formas. Não gosto de abóbora. Comer uma abóbora frita, cozida, a vapor, no doce. Porque às vezes você não gosta de uma única forma, né? E aí você pode... E tem alimentos que realmente a gente não gosta, é a adaptação. E eu sempre falo isso que na infância, às vezes pai e mãe, a relação ela começa ruim na infância, né? Na parte comportamental, aí você concorda.
Porque geralmente é forçado alguns alimentos. Ah, porque é saudável, porque ele tem que gostar, ou a criança não tem que querer. E aqui é repulsivo muitas coisas, seja a textura, seja o tempero, seja o sabor realmente. E a criança ela cresce com uma reação adversa àquilo ali, né? Ou então a questão da criança que é muito ansiosa ou entediada, e o que ela faz para passar o tempo? Ela come. E aí na fase adulta isso aparece também. Então, a parte comportamental, ela precisa estar muito alinhada nessa relação, né? Sim. E aí, geralmente, tem um pai ou uma mãe ansiosa ali por trás, ou muito neurótica por imagem, por peso. A gente pega crianças hoje não querendo comer, né? Então, assim, não, eu vou ficar gorda. Ah, eu vou crescer e eu não quero ficar gorda. Essa criança está reproduzindo uma fala, Sim. né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Sim, eu atendo bastante casos assim, sabe? A mãe, não, porque eu quero emagrecer, porque eu não vou comer, porque. E aí a criança, por que você não come? Eu não quero ficar igual a minha mãe. Eu não quero sofrer igual a minha mãe, né? Mas essa questão do comportamento. Eu falo que a gente, desde pequeno, desde que a gente é bebê, a nossa mente aprende que a comida, entre aspas, resolve tudo. Porque quando o bebê chora, a primeira coisa que a gente pensa, tá com fome. Oferece o peito. Né? O peito, uma mamadeira. A criança pode estar com a fralda suja, ela pode estar incomodada com a roupa, ela pode estar cansada, enfim. E aí o que a gente faz, né? E a criança não tem essa consciência de que, não, pera lá, não é a comida que vai. A comida traz um conforto, isso gera uma memória afetiva. Sim. Então, muitas vezes, eu penso que quando chega na fase adulto, você já está condicionada. Eu tô triste, eu vou comer. Eu tô feliz, eu vou comer. Tudo lembra. Tô cansada, eu vou comer. E aí os merecimentos, né? Porque eu mereço. E aí a autossabotagem, né? Uhum. Então, isso acaba criando um hábito. Da mesma forma que a gente construiu esse hábito através da repetição de apelar para a comida para tudo, eu falo que a gente tem que aprender a ensinar a nossa mente a ter um novo caminho. Então, pera lá, olha, eu tô vendo que não é uma fome física, não é uma fome de verdade que não vai resolver com a comida. O que eu estou sentindo? Eu tô triste? Tá, o que me alegra? Então eu vou fazer outra coisa. Eu vou brincar com o cachorro, vou brincar com meu filho. Então, ensinar um caminho novo para tua cabeça, para tua mente. E isso é treino, né? A nossa mente aprende por repetição. É treino, né? E é o que a gente fala sobre a autorregulação emocional. Você só consegue nomear aquilo que você conhece. Aí eu te pergunto, quem é que sabe diferenciar hoje em dia a ansiedade? Porque tá todo mundo desgovernado na ansiedade, no estresse. E aí eu estava falando antes de começar a gravação, né? Quando a gente faz a proposta da mindfulness, né? E aí eu sou bem apaixonada pela técnica, que aí você coloca a pessoa, porque as pessoas acham que meditar é fechar o olho e esvaziar a mente. Que é a posição de lótus. E pelo contrário, né? A gente quer que você pense muito até, mas com a câmerazinha virada para dentro. Então, como é que eu sei diferenciar fome de cansaço, tristeza de estresse, né? Sono de fome? Porque o adulto, a gente não vai conseguir ensinar uma criança se o adulto próprio não sabe fazer isso, né? E hoje a gente precisa entender que é tudo tão... o neurológico ele está tão ativado que você vai no mercado, é tanta luz, tanta cor, uns pacotes imensos, né? Que aquilo é convidativo para você consumir mesmo, você não pensar, né? Por que perto dos carrinhos você vai passando para passar no caixa, tem aquelas gôndolas cheias de coisa ali, porque é para você automaticamente você pegar, né? E quando eu falo para as pessoas, olha, vai desligar o celular, vai comer sem o celular, né? Isso é um dos exercícios da mindfulness, né? Com a alimentação. E é para prestar atenção na textura, no sabor, cheirar o alimento, no aroma e tal. Não dá 5 minutos, tá todo mundo surtado, né? Porque você percebe dores no seu corpo, você percebe a tua impaciência, você percebe a tua agitação, você percebe que o teu pensamento está aceleradíssimo, que você quer olhar o celular, a mensagem está chegando, não posso ligar a televisão, mas e agora? Não vou... E aí a pessoa come rápido demais, né? E aí com o tempo você vai treinando a sua mente. Porque aí a gente fala na mágica, quando você desacelera, você vê mais. Se eu vejo mais, eu sei o que eu vejo. E aí eu posso nomear. Senão você só vê a janelinha do trem-bala passando na sua lateral, você não vê nada, só vulto. Então você pega uma criança no restaurante comendo com o celular aqui, aí a mãe vem, coloca o copinho de suco, coloca o celular aqui, a criança tá assim, né, no celular. Ela não vê a quantidade de comida que ela pôs, ela não sentiu o gosto, sabor, ela nem sabe se ela gosta daquele alimento. Né? E aí começa uma disfunção. Então, a autorregulação emocional, ela reverbera nisso.
né? Com certeza. E deve ser um desafio enorme dentro do consultório. Você querer explicar isso pra pessoa, ela fala assim, mas quantos que eu vou perder, doutora? É a primeira coisa. Né? Eu falo assim, balança para mim é o menos importante. Eu trabalho no SUS também, então eu só peso porque a gente tem um protocolo que precisa alimentar o sistema. Senão, Mas nem assim, isso... eu falo, olha, você não precisa ter vergonha de voltar, caso você perceba que você não emagreceu. Se você chegar aqui para mim e falar assim, olha, eu consegui parar de comer fazendo outra atividade, eu consegui prestar mais atenção. Quando eu entrego um plano alimentar, eu não falo para a pessoa, você vai comer exatamente o que está aqui. Eu falo assim, olha, você vai parar e se perceber, fazer uma autorregulação. Porque a gente é igual ao céu, tem dia que a gente está nublado, tem dia que a gente está ensolarado, mas a gente só vai conseguir perceber isso se a gente estiver conectado com a gente naquele momento. E como fazer isso? É fazendo só aquilo naquele momento. Né? Até uma coisa de cada vez. Negócio, é tomando banho? Só tomando banho. É escovando o dente? É só escovando o dente. É comendo? É só comendo. E muitas vezes, o que acontece? Você pega uma bacia de pipoca e vai para frente da televisão. Quando você vê, você fala, meu Deus, eu comi tudo. Ou então, termina de comer com aquela sensação de que, nossa, eu comi demais. O corpo já está avisando faz tempo, olha... Mas você não percebeu. Já tá bom, mas como que você vai ter essa percepção se você tiver, né? E eu gosto muito de falar para a pessoa identificar o tipo de fome que ela está sentindo. Eu costumo classificar a fome basicamente em 4 tipos mais comuns, né? Então, vamos pegar um exemplo de um bolo recheado. A pessoa passou o dia inteiro sem comer nada, chegou em casa, a única coisa que ela tinha era o bolo recheado. Ela vai comer aquilo por fome física. Independente do que tivesse, ela comeria porque o corpo está pedindo, né? E aí tem gente que fala assim, eu não sinto fome, mas não percebe os sinais que o corpo está dando de fome, porque nem sempre a barriga precisa roncar, né? Às vezes pode ser uma leve dor de cabeça, ou fica bocejando muito, isso é sinal de fome também, né? Então, essa é a fome física. Aí a gente tem a fome específica. Vamos supor que a gente está aqui conversando, daqui a pouco você fala, nossa, que vontade de comer aquele bolo daquela padaria. É uma fome específica, então eu vou comprar uma fatia daquele bolo, vou comer e vai passar. Aí tem profissional que fala assim, olha, você está com vontade de comer doce? Você come fruta que passa. Daí você come uma caixa de laranja, uma penca de banana. Não satisfaz. E não satisfaz. Por quê? Porque você não quer a fruta, né? Você quer o doce, aquele doce especificamente. Então, quando é fome específica, você come um pouquinho daquilo, se você comer com atenção plena, com consciência, vai passar, né? E também vem a questão da não proibição. Se você entender que o momento que você tiver com essa fome específica e você quiser comer, você vai comer e tá tudo bem, você não vai exagerar, né? Então, essa é a fome específica. Aí a gente tem a fome social. Você vai no aniversário, cantou parabéns, você vai comer o bolo de aniversário. Possivelmente você não tá com fome física porque você já comeu outras coisas. Nem fome específica porque você não vai falar para o aniversariante que você quer bolo daquela padaria. Então é uma fome social. As pessoas têm fome social geralmente com bebida alcoólica. Eu só bebo quando eu saio, né? A gente tem fome social em datas comemorativas. Então a gente come um pouco a mais no Natal. Quando a gente sai de férias, que a gente vai viajar. E é normal a gente comer coisas diferentes e comer um pouco a mais, né? E aí a gente tem a fome emocional. Como que é a fome emocional? Você tá com a barriga cheia, você vai para a porta da geladeira e fica assim, ai, que vontade de comer alguma coisa, que eu não sei o que é. Normalmente você tá com a barriga cheia, não é fome física. Você não sabe o que é, então não é uma fome específica. Ou você está em casa, ou você está com pessoas que você já tem o costume de conviver, então não é uma fome social, é uma fome emocional, né? Eu falo que parece que é assim de uma luzinha, assim, do bebê quando recebe uma mamá, sabe? Tipo assim, eu vou comer e vai resolver, né? Então, essa é a fome emocional. Um acalento ali, né? Mesmo que seja imediata. A fome emocional, ela é imediata. Parece assim que se você não comer naquele momento, você vai ter um treco, né? As outras fomes não, você consegue raciocinar, né? A fome emocional não. Então, aí que eu falo para o paciente, olha, você identificou que é fome emocional? É o primeiro passo. Segundo, o que eu estou sentindo? Porque as pessoas acham que tudo é ansiedade, né? E nem sempre é ansiedade. Você tá triste. Você tá triste, cansado, preocupado. Aí vai vir a ansiedade. Frustrado. Exatamente, né? Então, o que eu faço com isso? Vai orar, vai escutar um hino, vai, não sei. Vou conversar com uma amiga. Exatamente, né? Ligar para alguém, brincar com o cachorro. Ensinar para a mente um novo caminho que não seja comer. Porque senão entra naquele ciclo. Tá, você comeu tudo que tá na geladeira, aí você achou o bolo recheado ali. Não, mas eu não posso comer. Mas eu não tô aguentando. Não, eu vou comer um pedacinho. Aí vem a culpa. Puxa, por que eu comi?
Aí vem a jacada. Mas já que eu comi, eu vou comer o bolo inteiro, como se comer o bolo inteiro fosse deixar a pessoa sem vontade de comer o bolo durante meses, né? Não vou comer logo tudo, porque daí amanhã não tem mais, né? E aí entra num círculo vicioso de restrição, compulsão, restrição, compulsão. Então, o que deu certo para eu emagrecer? É o equilíbrio, é entender isso, é entender o porquê que eu vou escolher aquilo ali. Ah, vai falar assim, Priscila, você não tem fome emocional? Eu tenho, quando eu tô cansada. Só que se você colocar uma caixa de alface na minha frente, quando eu tô cansada, eu vou comer. Mas eu tenho consciência disso, do que eu tô fazendo. E aí é escolha, né? Se eu quiser comer um pacote de bolacha, eu vou comer, porque eu quero ter aquele prazer naquele momento, tá tudo bem. O que não é legal é sentir a culpa. Sim. Né? E aí entra naquele exagero, aí entra, a pessoa entra em parafuso, ela entra em paranoia, ela acha que tá tudo perdido porque ela comeu alguma coisa a mais, né? É meio autoflagelo, né? Aí não compensa. Uhum. Você atende pacientes também, você é a favor da bariátrica e atende pacientes pós-bariátricos também? Então, eu falo assim que nem tudo é para todos. Não sou contra e não sou a favor. Eu acho que a melhor resposta para tudo é depende, né? Eu sou contra a banalização da cirurgia bariátrica, como tem acontecido. Sabe assim, pessoas que nunca tentaram melhorar ou chega para mim assim, toma refrigerante todo dia, come rápido, come assistindo televisão, né? Que são o básico para ter uma melhora, nunca tentaram fazer isso e querem fazer cirurgia bariátrica. Porque dentro dessa fome emocional e desse looping com a comida e a culpa, entram os pacientes bariátricos, geralmente, que eles só chegam no consultório pós-bariátricos já, né, que aí mata o psicólogo do desespero, porque a gente preconiza que se faça a terapia 2 anos antes, durante a cirurgia e 2 anos pós-bariátrico. Daria em torno de 4 a 5 anos de terapia. E não funciona assim. Geralmente a pessoa passa pelo psicólogo ou psiquiatra só pré-cirurgia, faz a consulta depois, pós-bariátrica, e segue a vida. E muitas pessoas engordam depois da bariátrica, justamente porque não trabalharam a compulsão alimentar, não trabalharam essa relação. E tem N problemas depois, Sim. né? Eu tenho pessoas que eu conheci que já fizeram 2, 3... Não existe paciente repetir bariátrica, né? E a gente pega umas coisas absurdas assim, né? As pessoas acham que cirurgia bariátrica é solução para, né? E, na verdade, não é só cirurgia bariátrica, mas a magreza, né? A sociedade em si é gordofóbica, porque só o magro é bonito, só o magro é bem sucedido. É bem sucedido, né? Eu senti isso na pele, eu sei como é que é, né? Só que o que eu falo? Primeira coisa que, quando é um paciente que eu já estou fazendo acompanhamento há um tempo e insiste, olha, não, eu preciso do laudo, né? Primeira coisa que eu pergunto para ela, qual é o seu maior prazer? Porque se a paciente responde ou o paciente responde, é comer, não, você não está preparado. A gente não sabe como o paciente vai ficar. Nem o médico, nem o nutricionista. Tem pacientes que conseguem comer de tudo, eu falo fisiologicamente falando, tá? Tem pacientes que conseguem comer de tudo e tá tranquilo, né? Tem pacientes que não conseguem nunca mais comer carne, não conseguem comer arroz. E tem também a questão que as pessoas não pensam, é que o que elas vão precisar investir em suplemento, né? Tava até conversando com uma paciente hoje e ela falou, tô gastando R$1.000 de suplemento, de academia. Então, será que não seria mais viável pegar esses R$1.000 e investir, fazer toda uma reeducação anteriormente, né? Para, se em último caso, mas não, o que tem acontecido com alguns profissionais? Eles colocam a cirurgia bariátrica como o primeiro caminho a ser percorrido, né? E não é assim. Então, assim, eu não sou contra a cirurgia bariátrica. Agora, tem alguns casos que a pessoa, ela já é diabética, tem pressão alta, tá com problema na coluna, que não consegue fazer nenhum tipo de atividade, não tem jeito mesmo. É uma limitação profissional, às vezes, né? Aí sim, mas eu sou contra a banalização, sabe? E outra coisa também que eu falo, que as pessoas acham que a magreza é sinônimo de felicidade plena, né? Eu pergunto assim, o que você acha que vai mudar na sua vida quando você for magra? Eu acho que eu vou conseguir vestir a roupa que eu gosto. Tá, mas não existe roupa pro seu tamanho? Não existe? Mas é feio. Não, a feiura tá na sua mente. Existem, hoje eu vejo assim, que muita coisa, eu não sei quantos quilos eu cheguei, porque quando eu cheguei nos 90 quilos eu parei de me pesar, né? Mas hoje eu vejo assim, que a limitação tá na gente, que existiam roupas que poderiam ficar bonitas, mas
O preconceito estava na minha cabeça. Eu tinha vergonha, eu não usava saia, não usava roupa curta que mostrasse o bumbum, era calça bailarina e camiseta, sabe? Lógico que é gostoso você se olhar no espelho e ver gostar do que você vê. Mas eu falo, gente, pra gente se amar, se você for ficar esperando se amar quando você estiver magra, quando você estiver, sei lá, com o olho verde, quando você tiver... Vou usar uma plástica, né? Não vou usar biquíni porque eu não tenho o corpo que eu quero. E talvez não vai ter nunca o corpo que eu quero. Até porque tem a questão do biotipo, né? Tem pessoas que nunca vão ser magé. Pessoas baixinhas são sempre mais troncudinhas, né? No dia que a Ilana veio, a gente conversou, eu sempre fui muito magrela, né? Então eu sou a traumatizada da infância que só tinha, né? Eu já era muito alta e sempre muito magra mesmo. Eu acho que eu tinha 15 anos, eu pesava 42, 45 quilos, que é a altura que eu tenho hoje. Então você imagina, né? Todos os bullies que não se chamava de bullying naquela época, eu sofri, né? E a minha fome emocional é o contrário, né? Eu não tenho fome. Então, se eu estiver estressada, cansada com algum problema, eu perco peso abrupto mesmo, muito rápido. E tem uma dificuldade para ganhar massa, né? Se eu não malhar mesmo, eu vou para a musculação justamente para isso. E quando as pessoas sempre falam assim, eu amo que me falem que eu emagreci, porque eu quero ouvir. Quando eu me divorciei, eu saí de 68 quilos para 60 quilos em menos de 30 dias, né? E eu lembro da minha mãe desesperada em casa, que aí a minha mãe, a questão emocional de acolher, né? Come. E não é que fome, nem lembrava de comer, né? E uma das coisas que mais me causava ódio eram as pessoas olharem para mim assim, você tá tão magra? E aí ele falou assim, eu adoro quando as pessoas falam que eu tenho... E eu odiava, né? O ano passado eu fui num evento e eu precisava de uma roupa e a calça era P. E eu não trouxe a calça porque eu queria uma calça M. Eu eu me nego a levar uma calça P, que absurdo, isso não é nem peso de gente, né? Você vê, o efeito rebote emocional é o outro, né? Então, porque a gente tem, o corpo reflete aquilo que realmente tem pessoas que se relacionam de um jeito. Então, a magreza nem sempre é sinal de felicidade mesmo, porque às vezes está com raiva, com ódio, frustrada, né, tá chateada, tá depressiva, mas quem olha de fora fala, ai, ela tá tão bonita, ela tá magra, né? E não sabe, às vezes até um câncer faz a pessoa emagrecer. E aí eu sempre falo isso com as pessoas serem delicadas, de falar que a outra pessoa ganhou peso muitas vezes, porque muitas vezes a outra pessoa ganhou peso também porque está depressiva, está usando algum remédio, está fazendo uso de alguma medicação, algum tratamento que você nem sabe. E a pessoa fala, nossa, o que você está fazendo com você que você engordou? E eu sempre falo, a boa educação é se a pessoa não pode consertar aquilo em 5 minutos, não é, você está com feijão no dente, Priscila, e você resolve em 5 segundos, não é? Sim. O peso não é uma coisa que você resolve. Então você não diz, você olha para a pessoa, se você não conseguir acolher, você não aponta o dedo, porque isso gera um disparate, um gatilho de memória tremendo. E aí entra essa reclusão social, né? O gordinho muitas vezes não quer ter vida social, porque se sente mal. Quem está muito magro e é tímido ou está passando por um problema também vai se fechando. E aí para no consultório, né? Sim. Não é uma bola de neve, né? Eu falo que, como você emagreceu não é elogio, né? E isso a gente tem que desconstruir porque é uma coisa cultural, né? É uma coisa cultural que muitas vezes a criança ela traz isso de casa sem querer, né? E é uma projeção, né? Porque às vezes você quer estar magra e não é, e aí você olha para pessoa e fala, nossa, você tá magra, né? Mas o desejo é seu e não daquela outra pessoa, às vezes, né? Eu tenho atendido também muitas pessoas que elas elas canalizaram, como você disse no começo, a compulsão. Quem é compulsivo não consegue comer, porque eu falo que a pessoa que faz cirurgia bariátrica, se ela comer, ela pode ir, principalmente nos primeiros dias, né? Ela pode vir a ter algum comprometimento ali na cirurgia. Então, o que tem acontecido muito? Alcoólatras, a pessoa canaliza para outro tipo de transtorno, sabe? Ele muda a compulsão. De compulsão. Compras, né? Os gatilhos por doce. Eu não comia doce, depois da bariátrica comecei a comer mais doce. E assim, é uma relação muito delicada que a gente tem com a comida. As pessoas acham que a comida tem só a função de nutrir. Não, o buraco é muito mais embaixo do que a gente pensa, sabe? Eu falo que a gente tem outras fontes de prazer, mas a comida é uma fonte acessível de prazer, é uma fonte rápida de prazer, a comida não vai te julgar. Qual é o trabalho que você tem de abrir a geladeira e às vezes pegar alguma coisa, né? A gente tem prazer também com atividade física, mas vai calçar outro sapato, vai trocar de roupa. Aí tem pessoas que têm aversão a lugares que tem muita gente, né? Então já é mais complicado. Ou então a gente também tem prazer
em relacionamento, tendo relacionamento, né, afetivo, mas você não vai chegar pro seu namorado e falar assim, ó, vem aqui, meu bem, que eu preciso liberar uma endorfina, vamos ali dar uma namoradinha, né? A comida não, a comida é muito acessível. Eu falo que a gente deveria aprender uma coisa na escola, que é essa questão da conscientização, de você olhar para dentro de você, né? E entender o que está acontecendo, aprender a dar nome aos bois. Isso já é meio caminho andado. E quando a gente fala do mindful eating, isso é muito importante. Parece uma coisa muito banal, a gente comer com atenção plena, mas façam isso, como a Ju sugere, uma vez no dia que seja, né? Você parar tudo que você está fazendo para você comer, para você perceber. Quando eu fui fazer o curso do Mindful Eating, a professora levou a gente num restaurante, né? Por quilo. Menina do céu, eu só comi tudo, porque aquela crença limitante de escassez, sabe? Não, eu vou comer porque eu tô pagando caro, né? Isso aqui tá muito bom, não vou me arrepender, não vou ter amanhã isso aqui. Então, né? E eu enchi o prato, assim, eu amo sushi, né? Eu enchi o prato de um monte de coisa. E aí eu fui comendo conforme ela foi falando, olha gente, ó, nós não vamos conversar, tá? Vocês não conversam com os colegas, vocês prestem atenção, se precisar fechar o olho, pode fechar, mas percebam o sabor dos ingredientes de cada, né, de cada prato e tal. Acho que quando chegou na metade eu já estava saciada, né? E aí eu fui comendo e eu descobri o quê? Que eu não gosto tanto de alface quanto eu achava que eu gostava, né? Então, assim, é muito interessante. Você começa a escolher os alimentos para você ter o prazer, para você fazer um bem. E é o que eu falo hoje, meu lema é o quê? Faça por amor, não faça pela dor, não faça por raiva. Né? Até atividade física. Eu tenho que fazer exercício? Eu tenho um problema no joelho. A minha habilitação é de deficiente, para você ter uma ideia, né? Então, o médico falou, você vai ter que fazer musculação. Eu não gosto de fazer musculação. Para mim é uma coisa muito maçante. Aí fui fazer funcional, é tipo um funcional com crossfit, sabe? Eu me apaixonei. Então, para mim, acordar 4h20 da manhã, que a gente estava conversando aquele dia, é um prazer. É um momento que eu faço, que eu sei que eu estou fazendo aquilo por mim, porque eu me amo, porque eu honro o meu corpo. Não porque eu me olho no espelho e falo, nossa, que raiva, como eu tô feia, como eu tô gorda. Porque isso pesa demais. Aí chega uma hora... Não é uma relação saudável não com é você mesmo. Né? E isso para tudo na vida eu falo. Que a gente tem que fazer as escolhas por amor, não pela dor. Lógico que às vezes a gente vai fazer coisas que a gente não gosta. A vida de adulto é assim, né? Tem uns boletos para pagar. A vida de adulto funcional e responsável é assim, né? Mas eu não vou ser a criança birrenta que cruzar os braços e falar eu não quero ir, né? Então... E dentro desse ser adulto entra essa questão que acho que as pessoas também têm perdido na alimentação e um pouco dessa questão da vida moderna que a gente tem, dessa funcionalidade do que é a alimentação na casa, né? Porque antigamente a casa cheirava comida, né? Então, você entrava, a mãe estava cozinhando feijão, você fritava uma carne, então, e isso instiga, tanto é que você fala, nossa, eu nem estava com fome, nossa, mas isso aqui está com cheiro tão bom, eu vou comer. Porque o cérebro, eu sempre falo, a gente sente primeiro, para depois o nosso cérebro nomear, né? Então, e primeiro ele sente que a boca tá seca, para ele falar assim, eu tô com sede, né? Aí você tem uma imagem até do copo, né? O cérebro produz a imagem. Então, entender como o nosso cérebro funciona é importante demais. Hoje que a gente tem todo mundo fora de casa, né? Ou comendo uma marmita, ou comendo um fast food, ou comendo pronto, ou comendo muito rápido, comendo um lanchinho. A gente perdeu essa coisa sensorial, né? E as crianças também perderam isso. Então, eu amo, a minha filha brinca, né? Que, mãe, tudo para você é cozinha, né? Mas eu amo ficar na cozinha. Né? Eu não gosto da obrigatoriedade de ter que cozinhar todos os dias corrido. Eu almoço fora com a minha filha. Só que eu opto por almoçar num lugar que tem comida bem caseirinha e que tem N opções, variedade, né? Porque pra gente não enjoar. Mas eu faço janta, café da manhã pra mim, tu já tá brincando, você acorda e vai malhar. Eu falei, nossa, eu mataria alguém. Eu tenho que acordar com o meu ritualzinho, eu sento, eu gosto de sentar e colocar o café, de comer, de botar a mesa, nem que seja só pra mim. E aí depois primeiro eu acordo, depois eu desperto, né? Eu costumo dizer isso. Mas é porque é muito importante isso para a gente ter essa conexão, né? Então, eu adoro receber minhas amigas para comer, e eu sou sempre, uma por conta das intolerâncias, então não é todo lugar que eu posso comer fora, então eu prefiro muito mais fazer minha comida, que eu posso comer em segurança, e isso me deixa comendo tranquila, e porque eu adoro ver o outro comendo, né? Sim. E isso é onde? É na cozinha, né?
E aí eu falo muito para as mães falam assim, mas aí eu tô lá na cozinha, a criança vem para ficar atrás. Lógico, ela quer se nutrir de você, ela não quer ficar na brinquedoteca brincando, ela quer mexer nas panelas, ela quer, leve criança para feira, olha, o que é isso aqui? Vamos provar, prova o rabanete, prova cheiro, cor, porque isso instiga o cérebro, né? E o cérebro, entendendo o que você está desejando, ele vai saciar e vai procurar. A gente perdeu isso, né, Pri? A gente vai no mercado, tá tudo embaladinho, tudo tão industrializado, né? Tudo tão assim, até muito perfeito, que você olha e fala, nossa, mas né, não tem um amarelinho, um amassadinho, nada, né? A facilidade tem seu peso, né? E eu falo assim que o cozinhar, eu incentivo muito meus pacientes a cozinharem, sabe? Eu tenho até um grupo, né, no WhatsApp que é exclusivo de pacientes e todo fim de semana eu posto receitas com alimentos da safra. Por quê? Justamente por isso, que fim de semana é quando a gente tem mais tempo, né? Primeiro, essa questão de comer fora, de marmita, não acho errado, acho que a gente tem que se adaptar de acordo com a nossa necessidade, né? Eu não paro para tomar café, primeiro que se eu tomar café antes de treinar, eu passo mal, né? Mas o que dá certo para mim, tá tudo bem, né? Mas eu incentivo muito essa questão do cozinhar. Eu falo que o cozinhar empodera a gente, porque implica em escolhas. Eu não quero que meu paciente seja um robozinho de seguir um cardápio, um plano alimentar. Eu vou pesar, vou ver quanto tem disso, quanto tem daquilo. Não. Ele tem que aprender a escutar o que o corpo dele está pedindo. E quando você começa a se escutar, você começa a entender as suas vontades, as suas fomes específicas, né? Porque vem a memória afetiva. Como que você vai criar uma memória afetiva em relação à comida com teu filho? Com o quê? Com um lanche, fast food? É tão gostoso. O bolo da mãe, o bolo da avó, a rosca da tia, né? Essas coisas que vai ter. Como fazer a criança participar daquele momento, do preparo da comida, ajuda muito a criança querer comer. Né? Eu falo para a mãe, mas você ajuda, deixa de ajudar, deixa eu lavar uma alface. Mas eu tenho. Mas é simples. E aí entra a funcionalidade do adulto. Como é que você vai preparar essa pessoinha que está crescendo para ter autonomia, né? Se você não deixa, porque no corre-corre tá mais prático, você atropela a criança ali, né? Crianças têm que aprender a cozinhar, né? Tem que aprender, lógico, dentro da segurança, mas o cortar o pão, passar a não precisa nem ser o cozinhar, o se servir é fundamental. Sentar na mesa instiga isso, né? Com certeza. São coisas que a gente precisa resgatar, né? Para essa alimentação saudável, né? Sentar na mesa, só comer. Antes era olha o aviãozinho, agora é olha o celularzinho, não né? Que coisa, né? Então, assim, nisso tudo que a gente está conversando, dá para perceber como o papel da nutricionista não é simplesmente prescrever uma dieta para a pessoa emagrecer, mas incentivar, né, orientar o que é possível, quais são os caminhos possíveis para que as pessoas tenham uma alimentação mais saudável. E é uma coisa tão engraçada, né? Porque uma vez, a gente estava falando no começo, às vezes a gente faz muitas coisas, esquece que às vezes tem pessoas que não sabem o básico, né? Mas eu vou contar uma experiência minha que antes eu entendia, eu sabia, né? Minha mãe sempre cozinhou muito em casa. Quando eu vim morar fora, olha que coisa besta que eu fazia, né? Eu colocava o feijão de molho, mas eu colocava o feijão com a mesma água dentro. Você cozinhava com água do remolho. Aí um dia eu fui passar por uma nutri, ela falou assim, tem que trocar essa água, porque para liberar, porque não libera o que tem gases, né? Como é que chama aquele negocinho que dá? Os fitosteróis. Gente, que ela mudou a minha vida. Eu falei, nossa. São os fatores antinutricionais. Se uma profissional não tivesse me falado isso, eu estaria talvez até alguma hora eu ia descobrir isso, né? Mas na minha cabeça era só para amolecer o feijão. Só tinha essa função. Economizar gás. Economizar, vamos lá, vai cozinhar mais rápido. E não são coisinhas que realmente faz muita diferença nessa questão de como absorver, que tipo de alimento se absorve, né? Com a relação do glúten, a gente estava conversando, quem me acompanha no Instagram sabe que eu já falei, já contei a minha experiência, a saga, né, de anos ali, mas são coisas que a gente não sabe, que realmente chegam a um ponto. Eu tinha sintomas depressivos, né, eu tive um processo inflamatório que eu cheguei a ter um exame de FAM alterado, cheguei a ter um falso lúpus ali, quase fiz tratamento para lúpus, investigaram colite, doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, tudo que você imaginar em 7 anos e não investigar a questão do glúten, né? E todo esse processo, eu lembro que chegou um dia, eu fui consultar com um gastro que minha irmã falou, vem aqui São Paulo, vou te levar em 2 médicos lá que eram importantes. Eu falei tudo assim tão rápido, que eu estava tão estressada de passar, e minha irmã falou assim, respira, o médico não está entendendo. Olha, eu já fui nisso, estou sentindo aquilo e tal. Mas um nível de estresse, de irritabilidade, eu tinha enxaquecas absurdas, assim, né, de ter que ir no médico mesmo.
retirei o glúten. Tive o diagnóstico, passei muito mal, tive um choque anafilático por conta, tive uma restrição medicamentosa muito grande. Há 3 anos e meio eu não tenho, as pessoas falam, você não tem vontade? Nenhuma, acho que eu passei tão mal, eu vomitei tanto, tive tanto gastrointestinal, edema, eu estava muito inchada, eu tive inflamação, tudo que eu tinha. Uma amiga minha fala, na sua lápide foi assim, morreu de glúten, causa da morte, né? Que não é isso, na verdade, era uma sequência de doenças. Mas insônia eu tive e fui tratar, enxaqueca, tudo assim, ó, N problemas que a fonte não foi tratada. Exatamente. E depois de passar por esse gastro, que fez toda a diferença nos exames os exames específicos que todos os outros médicos não tinham pedido, eu tive uma nutri que me acompanhou, especialista em intolerância, e que fez uma diferença tremenda na minha vida, porque assim, são macetezinhos que as nutris ensinam, que você demora, às vezes você vai bater cabeça até, né? Porque eu falava assim, gente, eu não vou ter mais vida social, né? E comida sem glúten é chata, é ruim, é sem gosto. No primeiro momento você tem aquela aversão, né? E hoje todo mundo que come a minha comida, se eu não falar, olha, não tem glúten, e aí as meninas até falam, né? Ontem eu ainda postei com a minha amiga lá, que foi lógico, as pessoas que não têm intolerância não têm obrigação nenhuma de ter na casa coisas que não tem. Eu tenho a obrigação de me preparar. Então eu me preparo, eu vou pra festa, mas eu e minha filha, a gente lancha antes, né? Eu não carrego marmitinha não, sabe? Eu levo, eu bebo água, se tiver alguma coisa, é um plus, tem uma coisinha que eu posso comer, ótimo. Eu tenho que ler rótulo de tudo no supermercado, porque as marcas também nos enganam de vez em quando, né? Que são coisas que eu acho que foi um diferencial tão grande para minha saúde mental e para minha qualidade de vida, que acho que se não tivesse acontecido, realmente eu teria tido problemas decorrentes bem graves da saúde, né? Até por conta da questão medicamentosa, né? E hoje a gente aumentou muito, assim falar, todo mundo é intolerante. Acho que não aumentou a informação, né, Priscila? O diagnóstico, né? Porque antigamente as crianças tinham anemia por 10, 15 anos e não sabia. Quantas dessas crianças não eram celíacas, né? Sim. E hoje em dia, o nosso intestino, ele é considerado o nosso segundo cérebro, porque se você não tem uma boa absorção de nutrientes, você não vai ter uma imunidade boa, né? E aí, a partir das células intestinais é que vai um sinal para a liberação da serotonina. Então, tá tudo interligado. A gente não é o que eu falo, paciente para mim, hoje que eu trabalho com essa parte sistêmica, né, integrativa, o paciente para mim sentido, né? não é uma pessoa que está ali para emagrecer. Não é o peso da pessoa, né? O peso está ali, eu falo que o peso tá lá no topo da árvore, sabe? Mas onde está a raiz? Por que chegou ali a obesidade? Todas as doenças estão ali. Quando a pessoa faz uma cirurgia bariátrica, toma remédio para emagrecer, faz uma dieta restritiva, ela só vai podar a árvore. Mas a razão daquilo ali tá ali, vai continuar. Por isso que a pessoa volta a engordar, mesmo fazendo cirurgia, mesmo tomando remédio, né? A gente tem que trabalhar, e isso é um trabalho conjunto, né? Trabalho com psicólogos, médicos, nutricionistas, todo mundo. Educador físico. Exatamente. Porque as pessoas querem emagrecer e não percebem como elas querem emagrecer também. Se você não fizer atividade física, você não tem tônus muscular, você não tem um ânimo, aí não vai ter o corpo que você quer, né? É um trabalho multidisciplinar mesmo. E é interessante, como a mulher é muito ligada na questão do peso, tem muitas mulheres que não gostam de fazer musculação porque aumenta o peso. Mas é o que eu falo, gente, vocês não podem levar em consideração só o peso. Eu sou sobrepeso. É massa magra ou massa gordinha que você tem ali, né? Só que quanto mais massa muscular você tiver, mais calorias o teu corpo gasta. Então você vai ter um gasto energético maior. Então é por isso que eu sou ursa, né? Eu tô sempre meio sentada ou parada. Realmente, isso faz sentido, né? Sim. Então, quanto mais massa magra você tem, mais você precisa comer para sustentar aquela massa magra, né? E aí entra nessa questão também de ganhar peso, né? Às vezes as pessoas querem ganhar peso, elas comem tudo, eu vou comer de tudo, só que come só porcaria. E aí elas têm, a pessoa tá magra, mas tá com colesterol alto, anemia, triglicerídeo alto. Então, realmente, para qualquer coisa vai ter que ter essas informações básicas, né? Sim. E eu falo assim, gente, exercício físico, alimentação e sono de qualidade é fundamental. É um tripé para uma qualidade de vida. Se fosse para dar uma dica, então, né? Você quer ter uma boa alimentação, uma boa vida, né? O que você ia ser esse tripézinho, né? Beber água, ter alimentação saudável e dormir. E sono. E atividade física. Eu falo assim, tem algumas coisas que são básicas. Comer 3 frutas pelo menos todo dia, comer verdura todo dia,
tomar água, uma quantidade suficiente de água, né, de 1,5 litro a 2, depende muito, tá? Fazer atividade física todo dia, dar preferência aos alimentos mais in natura. Menos Não, pacotinho, mais casquinha, né? Não é que assim, vocês vão me ver, gente, tomando sorvete, comendo lanche, porque eu também sou ser Sim. humano. Só que não faço disso uma rotina, né? Eu escolho. Outra coisa que eu acho horrível, tal do dia do lixo. Gente, a gente não é lixo. Pelo amor de Deus, a gente não põe lixo para dentro da gente, né? Miojo é miojo, mas é comida, né? Por mais que seja suco em pó, mas é comida. Não tem como falar que não é, né? Não é lixo. É um tipo de comida. É um tipo de comida que não é muito benéfico, mas é comida, é alimento, né? Você imagina, você já vai intencionando que aquilo ali é um lixo. O que não vai fazer com o teu corpo? Que relação é essa que você tem ali, né? Eu prefiro falar, você tem uma refeição livre, né? E você entender que na refeição livre você vai escolher aquele alimento, dependendo do tipo de fome que você estiver, e escolher de forma consciente, né? Não existe, isso aqui é alimento de dieta, isso aqui é alimento, salada é só para quem tá de dieta. Eu acho interessante que quando pergunta assim, você gosta de tal coisa? Aveia, eu comia quando eu tava de dieta. Gente, todo mundo pode comer aveia. Você não precisa comer aveia só quando você tá de dieta, né? Tirar essa coisa do que é comida de dieta. É comida, não tem comida de dieta, né? E outra coisa também, que eu prezo muito. Você gosta de pão integral? Olha, eu não gosto muito, mas se precisar eu como. Gente, não existe isso. Se precisar eu como. Não! Você tem que entender o porquê que você vai comer o pão integral. Não motiva, né? Senão você vai ficar comendo, não vai ter prazer. E aí, quando você for comer um pãozinho francês, o que você vai fazer? Você vai comer o pacote inteiro de pão. Sim. Né? E outra coisa também que eu falo que é muito importante, aceitar a tua condição, né? Eu falo que, por exemplo, eu atendo pacientes diabéticos. Não tem isso não, isso aí, né, não é não. E a pessoa insiste e ela acaba não aceitando aquilo e quer usar açúcar, né? Gente, aceita, falou que aceita que dói menos, sabe? Porque você se adequa mais rápido, Não tem jeito. Eu sou intolerante à lactose. No começo eu não vou mentir, que eu tomava leite todo dia, né? Onde eu trabalhava tinha leite disponível todo dia. Quando eu me descobri intolerante, eu falei, meu Deus, tipo, parece que meu mundo caiu. Né? Lá na fazenda eu gostava de fazer queijo. Eu falei, e agora? Vou viver sem leite? Será que eu consigo sobreviver? Só que eu comecei, tinha até uma amiga minha que trabalhava comigo, ela falava, Tia Pri, aceita que vai ser muito mais fácil. E realmente, né? Porque daí você começa a entender que você está fazendo aquela escolha, porque você sabe que eu sempre falo que mal. o preço, às vezes, que você paga pelo negacionismo é muito caro. Então, eu vou comer só um pouquinho. O glúten é isso, não é a quantidade. Você pode comer um pouquinho. Você vai passar mal da mesma forma. Se você comer um pão ou uma fatia no meu caso, comer um pão ou uma fatia de pão, tanto faz. O mal vai ser o mesmo. E eu falo, gente, não compensa, literalmente. E aí isso desmotiva. Você fala, não vou fazer isso comigo, né? E aí não apetece, porque eu não quero comer um negócio que vai me passar mal, né? Que vai me levar lá para dias. E você leva dias para se recuperar depois, né? E essa questão da consciência é tão importante. Hoje eu atendi uma paciente que ela tem refluxo, gastrite, hérnia de hiato, né? Tá bem bonita. E aí eu pergunto, né? Quantas vezes por semana você costuma comer tal coisa? Coca-Cola todo dia. Aí eu falei, quem compra? Aí ela riu. Eu. Aí eu falei, por que você tá fazendo isso com você, né? Se você sabe que não pode, que faz mal, e não é só porque você tem refluxo, refrigerante todo dia não é bom para ninguém, né? Por que você... eu não sei. Eu não sei. Eu falo, a ficha tem que cair, a virada de chave tem que acontecer. Só que não sou eu, nem você, nem o educador físico que vai fazer isso. A ficha da pessoa tem que cair, ela tem que entender, tomar consciência disso, né? E ela só vai conseguir tomar consciência quando ela começar a se olhar, se observar, e não ficar fugindo de si mesma, né? Passar a aceitar, parar de negar as realidades que estão ali, né? Que a gente possa ter um despertar mais rápido, né? Bem mais rápido. A gente tem assunto para dar e vender, né? Vai ficar aberto para você voltar. Tem tanta coisa a gente abordar, né? Acho que questões das medicações para emagrecimento é muito interessante a gente trazer depois para falar. A questão da intolerância em específico, né? Eu quero deixar o canal aberto para você, mas eu queria que você encerrasse hoje deixando uma mensagem. Se você fosse dar uma sugestão, né? Se você quisesse dizer algo para as suas pacientes, para os pacientes em potencial, o que você diria sobre alimentação? Eu diria que você pode comer de tudo, mas você não precisa comer tudo. Eu sempre falo que tem uma regrinha muito boa pra gente, que é posso, devo e quero. Às vezes eu quero, às vezes eu posso, mas nem sempre eu devo. Isso ajuda muito a gente a reduzir qualquer tipo de compulsão.
até comportamental. Eu posso dizer, às vezes eu quero dizer, mas às vezes eu não devo dizer, né? E para alimentação isso salva a gente. Eu até quero, às vezes eu posso, olha, às vezes eu devo, né? Talvez eu não deva ficar segurando essa vontade. Se você tiver gabaritar os 3, você pode. Se o devo não puder, você segura um pouquinho mais, né? Isso pode ajudar bastante, né? Obrigada por ter vindo, o canal é seu, a gente vai marcar os próximos para a gente vir. Fiquem abertos também para os seguidores, se vocês quiserem mandar as dúvidas, se vocês quiserem compartilhar esse vídeo, se você achou que tudo que nós batemos papo aqui é importante para alguém ou para você, se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo, ok? Até o próximo episódio do PVA Entrevista.